Olá, Fael. Assim como ouvi em outros relatos, você posta bastante coisas verdadeiras que realmente acontecem com os lobisomens, ou os licãs, chamem como quiser. Bem, vamos ao relato. Com base nas histórias que a minha avó me contava, a minha maldição foi herdada por parte de mãe, do meu avô. E com base também nas histórias da minha família, o meu tio a herdou também. Mas ele foi morto pelo próprio pai, ou seja, o meu avô. Bom, eu nunca fui um garoto muito sociável. Porém, eu era muito agitado. E quando pequeno, eu fiz um amigo na escola. E vou chamá-lo aqui de Calivion. Eu e o Calivion tínhamos e ainda temos uma ligação muito forte desde quando nós éramos crianças. E desde então, nunca nos separamos até hoje. Fazemos aniversário no mesmo dia. Porém, ele é um ano mais velho que eu. Bem, éramos inseparáveis. E quando eu tinha 14 anos e ele 15, começamos a ter contato direto com o sobrenatural. E passamos a ter sonhos com feras nos perseguindo, tentando nos alcançar. E acordávamos com dores no corpo e até mesmo pequenos arranhões. Bem, a partir daí nos aprofundamos mais no sobrenatural. E fomos também em alguns centros de Umbanda, para saber o que era aquilo que estava acontecendo com a gente. E assim que o médium umbandista bateu o olho na gente, ele ficou todo arrepiado. E então se negava a falar a verdade para nós. Resolvemos esquecer isso e procurar outras pessoas de Umbanda. E a partir daí, passamos 2 anos sem falar sobre assunto sobrenatural e essas coisas. Até o dia que a minha tia começou a ficar muito doente. E as pessoas diziam que foi o amante do marido dela que pagou um pai de santo para fazer um trabalho para adoecê-la. Ela sonhava com sapos todas as noites. E de fato, antes dela morrer, as pernas dela ficaram inchadas como a de um sapo. Eu amava muito essa tia. E quando as pessoas disseram que os culpados eram a amante do marido dela e um pai de santo, eu fiquei cego de ódio. Fiquei bastante agitado e comecei a tremer no quintal. Até que resolvi entrar em casa e ir dormir um pouco. No outro dia, eu acordei cansado e dolorido na minha cama. E quando me levantei, parecia que as minhas pernas não haviam ossos. E eu caí com tudo no chão. E logo depois veio a dor. Depois de me examinar, a minha avó disse que eu estava com dengue. E por conta disso, eu passei 3 dias em casa, na cama. Afinal, eu estava todo dolorido e sem ânimo para sair do quarto. Nesses 3 dias, eu sonhei que estava na casa do meu tio. E eu olhava para a porta e via um cão marrom e muito grande. Instantaneamente, o meu tio correu para o quarto dele. E eu fiquei ali observando aquela coisa vir correndo com tudo para cima da porta. E consequentemente entrando. Então, eu corri para o quarto do meu tio. E quando eu estava fechando a porta do quarto, aquilo se esbarrou com tudo na porta e com muita facilidade a abrindo. Caí sentado no chão e aquele cão marrom veio para cima de mim e começou a devorar o meu rosto. Eu acordei com muita fadiga e falta de ar. E então eu tive que tomar uma bomba para a asma, que era do meu irmão. Bem, mais tarde, quando eu sair para ir na casa da minha outra tia, que mora perto desse centro de Umbanda, reparei que o portão desse centro estava quase destruído. Estava todo amassado
e com marcas de arranhões. E a rua fedia muito cachorro molhado. Porém, isso poderia ser dos cachorros de rua mesmo, pois aquela tarde estava muito chuvosa. Mas aquele fato me intrigou, porque eu cheguei a pensar que talvez um lobisomem tivesse causado aquilo. Comentei com Calivion sobre todo o acontecido nesses 3 últimos dias, e fiquei sabendo que ele também estava com suspeita de dengue. E também não estava com muita paciência para ficar no celular falando comigo. Então falamos muito pouco. Os dias se passaram e em uma noite eu acordei com uma forte dor nas pernas. Acordei com vontade de gritar. Eu dormia na parte de cima da beliche e o filho do meu padrasto na parte de baixo. As minhas pernas parecia que os músculos iam rasgar. E eu comecei a orar para Deus para que aquilo não acontecesse. Pois sabendo da história da minha família, eu já estava desconfiado do que se tratava aquilo. Mas graças a Deus, aquilo parou. Bem, a partir daí, eu não dormi mais aquela noite. Fiquei mexendo no celular e só fui dormir por volta de 5 horas da manhã. Me levantei e fui para a escola. E percebi que havia algo diferente em mim. De alguma forma, eu estava me achando irresistível. Era como se algo em mim despertasse o interesse das garotas. Percebendo isso, eu voltei para casa muito feliz. Mas essa felicidade acabou quando eu cheguei em casa e percebi que a minha mãe estava diferente comigo, me tratando como alguém possuído. Bem, ela é cristã fanática. E na noite passada, ela havia sonhado comigo virando uma criatura embaixo da mesa da sala. E consequentemente, ela me perguntava se eu estava com fome. E em seguida ela foi até a janela e viu na casa da vizinha vários homens vestidos com saias. Eles rodopiavam e saíam rodando a saia. Em seguida ela olhou para o nosso quintal e viu uma criança negra pelada sorrindo para ela. Naquela noite ela acordou muito assustada e foi olhar o meu celular. E daí ela viu as minhas conversas com Calivion. E as nossas conversas eram muito pesadas sobre aqueles assuntos. Ela me chamou para uma conversa séria e me explicou várias coisas sobre religião. E disse também que tudo aquilo que eu estava estudando e querendo me transformar era simplesmente coisa do demônio. Bem, foram horas e horas de sermões. Mas no fundo, eu gostei de tudo aquilo. Pois a sensação de transmitir medo para as pessoas é muito empolgante. A minha mãe me obrigou a ir para a igreja com ela. E chegando lá, ela começou a orar de joelhos e me olhou chorando. E aquilo acabou comigo. Então, eu prometi para ela que iria acabar com isso tudo. E contei também que toda a minha conversa com o Calivion era apenas de um jogo de RPG. E a partir dali, eu comecei a agir como o filho que ela sempre quis. E até mesmo cortei a minha amizade com o Calivion. Até que certo dia, eu fiquei bastante estressado. E então, eu fui na casa dele. A mãe dele chamou a gente para conversar. E em seguida, começou a contar histórias da mãe dela. Disse que a sua mãe era possuída por entidades que faziam ela agir como uma cobra. A língua dela crescia de uma forma que ela conseguia lamber todo o rosto. E ela parecia que não tinha ossos. Ela caía no chão e rastejava como cobra. Diante daquela situação,
A mãe do Calivion correu para fora de casa. E depois que a mãe dele contou essa história para nós, ele começou a pensar que as transformações de lobisomem eram dessa forma. Semanas depois, os moradores locais começaram a falar sobre cães grandes que rondavam o nosso bairro. Algumas pessoas diziam que aquilo não eram cães, e sim lobisomens. E outros relatavam que os cães estavam brigando entre si, que eram estranhos e faziam muito barulho. Bem, não sei se aquilo tinha alguma ligação com nós, mas sempre que acordávamos, tanto eu como o Calivion estávamos com marcas e arranhões no corpo. Passamos a frequentar um centro de quimbanda, e o médium que nos aplicou o passe disse que nós dois éramos companheiros de maldição. Aquele quimbandeiro era muito preciso nas suas palavras. Porém, ele acabou mudando para a cidade de Bezerra. Então o Calivion e eu resolvemos adquirir conhecimento sozinhos. E depois de muito estudo e muita pesquisa, eu descobri que talvez eu seja um meio-sangue, pois a minha maldição foi herdada do meu avô. E como relatam a minha família, ele é um cane, pois herdou as entidades que fazia a avó dele se transformar em animais. O Calivion é o meu melhor amigo, mas hoje sabemos que já aprontamos um bocado com os moradores do nosso bairro e também com os valentões da escola. Hoje queremos descobrir mais coisas sobre a nossa maldição e chegamos a cogitar a ideia de sairmos em busca de uma matilha. Bem, eu tenho 17 anos e o Calivion 18, e este é o meu primeiro e último relato aqui no Elite Oculta. Boa noite.